Estamos começando em nossa aula Emergência e Salvamento em Trabalho em Altura. Então vamos lá para o próximo slide. A NR35 aí nos fala aí sobre emergência e salvamento. Então vamos lá. O empregador deve disponibilizar a equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura. Então a gente tem aí, o empregador deve disponibilizar equipe apta para atuar em caso de emergências para trabalho em altura, que responda de acordo com o determinado no plano de emergências, não significando que a equipe é dedicada a esta atividade. Passando para o próximo slide, lá no item 35.6.1.1 da NR, a equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades. Então, entende-se por equipe própria aquela composta por trabalhadores da empresa. A equipe externa pode ser pública ou privada. A equipe pública pode ser formada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU ou correlatos. E a equipe privada pode ser formada por profissionais capacitados em emergência e salvamento. Em algumas situações, a equipe poderá ser formada pelos próprios trabalhadores que exercem trabalhos em altura, conforme definido no plano de emergências, e em função das circunstâncias que envolvem as atividades. Os trabalhadores deverão estar capacitados a realizar salvamentos de emergência, resgate e, inclusive, o autorresgate, quando possível ou viável. Então, aí os trabalhadores aí, devem estar muito bem capacitados para essas situações. Slide 4, aí no item lá da NR35. 35.6.2 fala assim: o empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas às emergências. Então tem que estar lá todos os equipamentos, materiais, enfim, tem que estar tudo em mãos. Os possíveis cenários de situações de emergência devem ser objeto da análise de risco, que repercutirá no plano de emergência, onde serão definidos os recursos necessários para as respostas a emergências. A utilização de equipes próprias, externas, públicas ou mesmo com os próprios trabalhadores deve considerar a suficiência desses recursos. E aqui do lado a gente tem aí possíveis cenários durante o resgate, uma ilustração aí, até a NBR nos traz lá, que são aí cenários, situações aí durante o resgate. Então tem o trabalhador lá resgatando e a pessoa lá, o trabalhador, sendo resgatado, Vocês podem observar. Próximo slide. Lá na NR, as ações de resposta às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa. Então, esse plano é um conjunto de ações consignadas no documento, contendo os procedimentos para contingências de ordem geral, que os trabalhadores autorizados deverão conhecer e estar aptos a adotar nas circunstâncias em que se fizerem necessárias. Este plano deve estar articulado com as medidas estabelecidas na análise de risco. Passando aqui para o próximo slide, então, slide 6, no item 35.6.4 da norma 35 de trabalho em altura, fala assim: as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Então vamos ler os comentários sobre esse item. O empregador deve assegurar que os
integrantes da equipe de resgate estejam preparados e aptos para realizar as condutas mais adequadas para os possíveis cenários de situações de emergência em suas atividades. A capacitação prevista nesse item não compreende a referida no item 35.3.2, que estabelece o conteúdo e a carga horária para trabalhadores que executam atividades em altura. Se a empresa, de acordo com seu plano de emergência, tiver ou necessitar de equipe própria ou formada pelos próprios trabalhadores para executar resgate e prestar primeiros socorros, os membros dessa equipe devem possuir treinamento adequado através de simulações periódicas, como se fosse um caso real, para estar preparados a dar uma pronta e adequada resposta. Então a gente tem aí várias observações aí que devem ser consideradas aí nessa capacitação aí da equipe, né, que fará aí os resgates, os salvamentos, né. Então eles devem estar muito bem preparados aí conforme a NR35 aí estabelece. Então com isso, pessoal, a gente vai ficando aí por aqui nessa aula aí sobre emergência e salvamento em trabalho em altura. Até a próxima.